Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. É o dia 9 de abril de 2020. Graças a Deus, né? Por tudo isso que nós estamos recebendo, né? Das suas mãos e da sua misericórdia. E amém, né, irmãos? Irmão, nós estamos falando aí das virgens prudentes, né? As virgens prudentes são aqueles vencedores, né? Lá do Apocalipse, das cartas do Apocalipse. Então nós estamos falando aí que partimos do princípio aí daquela parábola que o Senhor Jesus falou acerca das virgens prudentes e das virgens loucas, né? Que as virgens prudentes, elas trazem o azeite, né, na sua lâmpada, na sua candeia. E aí quando chegou o esposo, elas estavam prontas, né, para receber o esposo. Então essas virgens prudentes, se quiser, aquela parábola ali, ela representa o quê? Ela está mostrando o arrebatamento da igreja, conforme nós estamos aí, né, falando sempre, né? Porque as virgens prudentes são aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Então nós estamos falando aqui a respeito dessas virgens, estamos falando, né, o que elas pensam, né, qual é o pensamento delas, quais são as suas ações, né? Falamos aí que elas creem em tudo que está escrito e executam tudo aquilo que está escrito. Então nós estamos vendo aqui alguns tópicos nas escrituras, né, que, digamos assim, falam das virgens prudentes, né? Porque elas executam o evangelho do jeito que está aqui escrito, né? Porque elas creem em tudo que está escrito, creem e obedecem, né? Elas ouvem, creem e executam a palavra. Então nós estamos aqui na Epístola de Pedro, né? No capítulo 1, e lemos aqui do 13 até o 25, e vimos aí exatamente, né, a exortação do apóstolo Pedro à santidade, né? A santidade é o quê? É cada vez mais nós nos tornarmos santos, limpos, né, para chegarmos diante do altar da majestade. Não é isso? Então hoje nós vamos ver aqui uma parte do Pedro, nós vamos pegar aqui um versículo dele ou dois e vamos partir lá para o Tiago, para a gente ver aqui, né, as exortações, né, dos dois, e que as virgens prudentes, elas estão todo o tempo atentas a essas exortações. Então aqui no capítulo 1 de 1 de Pedro, no versículo 14, nós lemos o que aqui, ó? Como filhos obedientes, olha aí. As virgens prudentes, elas são filhos obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, né? Elas não se conformam, né, com as concupiscências. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, né? Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, né? E aí no 17 ele diz aqui, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então as virgens prudentes, nós, né, que nos queixamos de ser virgens prudentes e queremos ser, né, estamos aqui em peregrinação, né, andando aí nos caminhos das virgens prudentes. Aí o Tiago, ele vai dizer o quê? Vamos focar aqui hoje na acepção de pessoa, né, irmãos? Então a acepção de pessoas é uma coisa muito séria, né? Não pode haver acepção de pessoas, né? As virgens prudentes, elas não têm acepção de pessoas, né?
E a gente tem que discernir, né? Essas coisas pela palavra. Então vamos ver aqui o que Tiago está dizendo no capítulo 2. Ó. Meus irmãos, não tenhais a fé de Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, né? Então, quer dizer, as virgens prudentes, né, a igreja, as virgens prudentes, elas trabalham nesse sentido. Elas não têm acepção de pessoas, né? Por quê? Porque todas as pessoas são criaturas de Deus, né? E todas elas foram chamadas para seguirem o Senhor Jesus. Todo mundo está sendo chamado, né? Aí ele vai dizer, ó, se no vosso ajuntamento, né, entrar algum homem com anel de ouro ou de dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sólido vestimento, né, e atentades para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui em um lugar de honra, e disserdes ao pobre, e tu fica aí em pé ou assenta-te abaixo do meu estrado. Né? Isso aqui, né, nos mostra, digamos assim, os atributos e as características dessas religiões que estão aí falando em nome de Jesus, né? Não é isso? Todas elas são cheias de acepção de pessoas, né? São cheias. Elas não gostam de gente pobre, né? Não gostam de pessoas que pensam diferente delas, né? E assim vai, né? E o Tiago está exatamente nos exortando a igreja para que a gente não caia exatamente nessa transgressão, né? É uma grande transgressão, né? Aí no versículo 4, o que ele vai dizer? Ó? Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos e não os fizeste juízes de maus pensamentos, né? Então a Virgem prudente, ela não faz distinção e nem se faz de juízes com maus pensamentos. A Virgem prudente, ela julga segundo o que? A reta justiça, certo? Julgar segundo a reta justiça é julgar certo, né? Certo? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam, né? É porque a acepção de pessoas, ela está muito mais ligada ao quê? À cor das pessoas e o possuir ou não bens, né? Os pobres, né? Que não possuem nada, possuem pouca coisa e que o seu trabalho não é remunerado, né? Então isso aí são acepção de pessoas. É um sistema econômico, né? Que foi montado aí pelo diabo no seu governo e que as escrituras, o evangelho reprova exatamente esse sistema econômico do Satanás. Porque olha o que ele está dizendo aqui. Acepção de pessoas, o evangelho não aceita, né? Certo? E, consequentemente, a igreja não aceita e muito menos as virgens prudentes, né? Aí no 6 ele vai dizer aqui, ó, mas vós desonrastes os pobres, né? Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? É só o que a gente vê aí nas religiões, né? Certo? De onde a gente veio. É o desrespeito àquele mandamento lá, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Isso aí inclui o que? A acepção de pessoas, né? Então nós estamos vendo aí nos dias de hoje, né, que as religiões, elas fazem acepção de pessoas, estão aí querendo conquistar o poder, né? Poder temporal, né? Para governar o país
com a intenção talvez de fazer um reino sacerdotal, né? Imitando lá os judeus, né? Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.